Olá, Yara, você chegou agora? Eu não tinha te visto, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, vamos lá então. Olha, é interessante essa observação no sentido de que o Hans já tinha por volta de 5 anos, quando a história dele estava rolando, né? E mesmo assim ele não se lembrava de nada. Isso é muito curioso, né? Porque aquilo mesmo que era o trabalho, entre aspas, analítico que ele fazia, ficou recalcado, né? Não se lembrou mais disso, porque eram coisas de infância mesmo que estavam ali envolvidas. E num outro caso clínico do Freud, que é o do Homem dos Lobos, o Freud também se depara com isso, que Freud fez toda uma construção, né, das falas do Homem dos Lobos, de quando ele era criança, de quando ele tinha 2 anos, 2 anos e meio e tal, e organizou praticamente toda a análise em torno disso. Mas também aconteceu isso. Mais tarde, o Freud teve uma conversa com ele e o Homem dos Lobos falou que não se lembrava de nada daquilo que se referia ao fato dele ter presenciado a relação sexual dos pais dele quando ele tinha 2 anos, mais ou menos, ou mais ou menos, né? Então, essa coisa da amnésia, que é as nossas primeiras experiências, sobretudo se tem alguma relação com a questão da sexualidade, né? A gente pergunta para todo mundo, quando você lembra de como é que foi o seu complexo de Édipo, ninguém sabe dizer nada. Ninguém lembra. Mas, às vezes, na vida adulta, isso é mais do que aparente, mais do que patente. Está claro que tem uma questão de piano, mas o sujeito não percebe. Enfim. Bom, eu vou andar um pouco mais, daqui a pouco eu vou dar mais uma paradinha, mas para vocês poderem conversar um pouco mais, que eu estou achando que estou falando demais e gostaria de escutar um pouco vocês também, tá? Depois eu retomo outra vez. Mas aonde eu queria agora fazer uma observação é a seguinte: com relação a todas essas ditas perversões que o Freud cita aí, e alega e mostra como é que as crianças fazem, como é que é na criança, como que é no adulto, né? Então, ele diz o seguinte, que não dá para a gente dizer que existem atos perversos. Não existem atos perversos no sentido de que a pessoa que faz aquele ato, se ela está tendo prazer com aquilo, e aquilo não é prejudicial para outras pessoas, é um prazer pessoal dele, isso não pode ser perverso no mau sentido da palavra, porque a palavra perversão tem esse mau sentido, é algo errado, algo ruim, né? Algo que se deve evitar, mas não. Ele fala, não existe nenhum ato, nenhuma atividade ou nenhum comportamento sexual que a gente possa dizer esse comportamento é perverso sempre. Este comportamento é perverso em si mesmo. Não existe nenhum. Então, isso mostra, mais ou menos, que, para o Freud, essas estruturas clínicas, elas não eram necessariamente patológicas. Na perversão, é uma busca de prazer. Tudo bem, nada de mal. Na neurose, é uma espécie de defesa, a gente está se defendendo de alguma outra coisa. Na psicose, a gente está totalmente negando, né, qualquer lei, qualquer imposição. Então, não é necessariamente patológico aquilo que se faz nessas três estruturas clínicas. Mas aí tem uma notinha de rodapé que vou fazer questão de mostrar para vocês. A Helena tinha insistido nisso, que ele sempre colocava nota de rodapé durante muito tempo, vários anos. E tem uma que é datada de 1915, daquelas datas que foram colocadas aí. A questão que o Freud trabalha nessa notícia na DAPEG, devia ser um título grande para todo mundo pensar a respeito, é o seguinte: é possível pensar em alguma patologia
no caso da perversão e das outras estruturas também, ele diz sim, pode haver um aspecto patológico. Quando? Presta atenção que essa coisa vai fazer a gente pensar, isso vai dar aí nó na cabeça, né? Quando? É quando, diante de uma variedade tão grande de posições possíveis, de escolhas possíveis, alguém escolhe só uma forma de sexualidade e fica exclusivo naquela. Então, ele fala, aí tem uma patologia. Mas qual é a patologia? É daquilo que a pessoa faz ou daquilo que ela não faz? Então, a resposta é essa, pelo que ela não faz. Imagina uma pessoa que tem aí um restaurante cheio de pratos diferentes e ele só come feijão, só feijão, só feijão, só feijão. Cara, tem alguma coisa errada. Ele escolhe uma iguaria só, entre 10 ou 20, isso todo dia. Alguma coisa não vai bem aí, até mesmo para o próprio organismo do sujeito. É preciso modificar e mudar as várias formas de alimentação, vários elementos que a gente precisa, não é um só que vai dar conta. Bom, aí qual é a pergunta chata que o Freud faz? Mais ou menos no estilo do Chacrinha, se você se lembra do Chacrinha, né? Que era o seguinte, eu não vim para explicar, eu vim para complicar, né? Então, essa pergunta do Freud é para complicar. E eu não vou nem tentar dar a resposta nem explicação, deixa vocês pensarem aí o que acontece num caso específico que é considerado pelo Freud, então, como patologia, não pelo ato em si, mas pela exclusão dos outros atos possíveis. Porque a perversão, assim, são várias versões de várias coisas possíveis prazerosas, né? Então, vou ler aqui, só uma frasezinha, está na nota de rodapé, acrescentada em 1915, como eu disse, na página 146 aqui da Imago, da edição completa, né, da Imago, edição Estândar Brasileira. Primeira coisa, ele vai fazer uma referência à homossexualidade, para depois chegar na heterossexualidade. Então, sobre a homossexualidade, ele diz assim, a pesquisa psicanalítica se opõe com o máximo de decisão que se destaquem os homossexuais, colocando-os em um grupo à parte do resto da humanidade. Bom, enfim, já começa daí uma dica interessante, né? Que sempre que alguém falar, o cara é homossexual, e tem os homossexuais, como se fossem pessoas diferentes do resto da humanidade, como se fosse um grupo à parte. Então, não tem diferença nenhuma falar, não tem que destacar os homossexuais de nenhuma outra escolha possível. Mas agora vem aqui um golpe no estômago da gente. Ele vai falar o seguinte, do ponto de vista da psicanálise, o interesse sexual exclusivo de homens por mulheres também constitui um problema que precisa ser elucidado. Então, aqueles de nós que talvez só tenham uma forma de sexualidade que é a hétero, se eu sou homem, só transo com mulher, e a mulher só transa com homem, isso é mau sinal. Por quê? Porque, como existem várias outras formas de satisfação sexual, se a gente não faz nenhuma delas, por que está omitindo? Por que a gente não faz outras coisas além de uma relação heterossexual? Bom, não vou tentar explicar, porque não sei
como explicar isso. Geraldino, mas me ocorre uma associação com o conceito de normal e patológico do Sim. Canguilhem, da patologia como restrição. Então, Sim. um pouco por aí, só para pensar de onde teria saído essa ideia de uma restrição ser uma Sim. patologia, era a norma da época, digamos assim. Né? Exatamente. Porque, então, se coloca a hétero como sendo a norma, como sendo a regra. A regra é essa, sempre mulher com homem, e vice-versa. Isso é normal. Saiu daí, é anormal. O Freud está questionando exatamente, não existe nenhum critério de normalidade nem de anormalidade. O princípio do prazer continua sempre válido. A gente tem tendência a fazer e a repetir aquilo que é prazeroso. Não interessa o que é. Se é prazeroso, não está perturbando ninguém, não está prejudicando ninguém, vai em frente. Mas aí que entra essa questão. Isso foi colocado, né, pela cultura em geral, pela religião, pela escola, pelas famílias, que o certo é a relação papai e mamãe. Essa é a única que não tem problema nenhum. O Freud não tem problema, sim. E o próprio peso da Igreja Católica, de colocar como o único casamento válido o unitivo procriativo. E até que a morte o separe. E não pode se separar no meio, não. Tem que ir direto até o fim. É o único aceito. Bom, mas isso porque a visão sobre a sexualidade é diferente na religião e na psicanálise e em outros lugares. Então, o Freud questiona isso. O fato de haver uma única escolha, como eu falei há pouco, só come feijão, mais nada, é mau sinal. Aliás, o verbo comer pega bem nas duas situações, né? Tanto do feijão como da sexualidade. Né? Por que evitar as outras coisas? Há uma bandeja cheia de escolhas possíveis. Então, isso fica essa questão aí. Bom, eu acho que eu vou mudar um pouco o esquema. Eu vou ver se eu termino aqui as coisas que eu tenho para dizer, que eu tinha anotado, e depois, então, a gente abre uma discussão maior. Né? Eu vou ver se faço isso rápido, para poder escutar também aí a colocação de vocês. Eu destaco, então, uma outra coisa importantíssima desse texto, que é quando o Freud fala que existe a chamada bissexualidade. Todos nós somos bissexuais. Isso foi falado há 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás. E hoje, quantas pessoas mudam de sexo? A transexualidade. Nós temos os dois. Podemos escolher um ou outro ao mesmo tempo ou não. Podemos fazer intervenções cirúrgicas, trocando os órgãos genitais, que não refresca grande coisa, porque a sexualidade não está nos genitais, está no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, é uma escolha inconsciente. O corpo, do jeito que ele é, faz pouca diferença. Alguém pode ter um pênis e ser mulher, pode ser mulher e pode ser homem e ser mulher, embora tendo pênis, pode não ter pênis e ser homem também, ou ser mulher. Bom, isso chama bissexualidade. O Freud foi muito prudente ainda nesse ponto de vista, né? Porque ele falou só da bissexualidade. Hoje, o Freud teria feito um capítulo especial nesse livro, que teria o nome de LGBTQIA+, e outras coisas para frente. Seria mais um capítulo aí. Se nós temos bissexualidade, isso pode ter uma variedade enorme de detalhes, de maneiras de viver isso, né? Ainda bem que isso está sendo, acredito eu, rapidamente assimilado e aceito pela sociedade. Existem desfiles, né, de homossexuais, gays, LGBTs e coisas da vida. Isso, pelo menos essa última sigla é recente, mas está aparecendo para todo lado. As cores do arco-íris, isso já não está causando
tanto susto, tanto medo, tanta abjeção como havia há tempos atrás. Nesse ponto, agora sim, agora eu afirmo com certeza que o texto do Freud ficou velho. Não precisa mais recorrer ao Freud. Lá nem fala de LGBT, mas existe. E é aceita da mesma maneira que é aceita a homossexualidade, a heterossexualidade, a bissexualidade. Né? Então, esse é um momento assim, muito interessante, que eu acho. É um momento positivo da história da humanidade, onde o recalque vai diminuindo, a repressão vai diminuindo, a sexualidade vai sendo mais aceita, várias formas novas e diferentes estão surgindo cada dia novas. Isso mostra um sinal de saúde mental. É bom que haja assim, que as pessoas façam o que bem entendam, desde que não incomodem os outros, que não estejam contra a lei. E no Brasil não é proibido aderir a LGBT. Tem países que isso é proibido. Você não pode nem falar isso. Bom, então, nesse ponto, eu acho que o Brasil está relativamente avançado com relação ao texto do Freud. Portanto, já pode dispensar o texto do Freud, que isso já faz parte da cultura. Já foi assimilado por todos nós. É isso que o Freud chama de normalidade. É a perversão. É a possibilidade de várias escolhas. É o predomínio do prazer sobre a proibição, sobre o recalque. Bom, espero que a coisa vai avançando cada vez mais e eu sinto que isso é muito positivo, do ponto de vista mesmo como efeitos, acho, estão acontecendo hoje, mas isso veio lá desde o começo, veio desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Foi onde o Freud deu o primeiro golpe para a coisa começar a se abrir e ser pensado de uma maneira diferente, né? E pôr o sexo no seu devido lugar. Não como pecado, não como coisa errada, não como coisa suja, não como nada que é proibido. É claro, cada um com a sua ética devida, né? A ética do desejo com relação à sexualidade não é fazer qualquer bobagem por aí, no sentido de que pode atrapalhar, pode prejudicar os relacionamentos, porque pode se transformar em violência. Se é violência, não. Nada pode ser violento, nem imposto à força, obrigatoriamente, né? Como muitos homens acham que têm direito de fazer a respeito das mulheres, que as mulheres são objeto para eles. Tem direito. Que direito? É tudo igual, não tem mais essa conversa, né? O Geraldino, o nosso Oi. aluno Hélio, ele trabalha com a questão da masculinidade tóxica, estrutural e tudo mais, e Então, discute bastante isso em profundidade. Não quando ele está saboreando essa maravilhosa pizza com vinho, mas nos outros momentos. então o Hélio está aí, né? Se quiser falar a respeito disso, dar uma contribuição, será muito bem-vindo. Tá bom, Hélio? Agora, se você estiver aí em condição melhor, pode entrar aí no jogo da discussão. Vou aguardar. Onde é que você está? Tudo bem? Posso reservar para você um tempinho daqui a pouco para acrescentar isso que você está pesquisando, estudando e tal? Beleza? Pode sim. Tá bom. Então, daqui a pouquinho a gente passa a palavra. Foi bom a Helena ter lembrado isso. Eu não sabia, e ótimo. Mais uma contribuição aí para nós. Bom, tem um pequeno detalhe que eu também gostaria de comentar, é que nesse texto o Freud fala sobre aqueles estágios do desenvolvimento que Lacan vai chamar de pulsões, transforma aquilo em pulsão, pulsão oral, pulsão anal, pulsão fálica, pulsão genital, né? Então, é aí que o Freud falou pela primeira vez a respeito dessas coisas. Então, a observação que eu vou fazer é o seguinte: talvez isso foi mal lido, ou tem sido mal lido, especialmente pelas críticas que vêm daí, a partir do movimento feminista, dizendo que o Freud era o cara que só pensava no conceito de falo, de pênis, que é coisa muito masculina, tal, por aí, né? E não é bem assim a coisa.
Isso é uma leitura que eu acho mal feita. Bom, o Freud falou, por exemplo, em algum momento de inveja do pênis. Aí muitas mulheres se revoltam. Imagina que absurdo. Nenhuma mulher tem inveja de pênis, não. A coisa não passa por aí. O que a mulher inveja, assim, é que os homens costumam ter mais poder, têm mais direitos do que as mulheres. Inclusive, recentemente foi modificado aqui, ou está sendo proposto modificar, a diferença de salário dos homens e das mulheres quando faz a mesma função. Por que que a mulher teria que ganhar menos? Não faz nenhum sentido. Então, o que está em jogo não é o pênis propriamente dito, porque a palavra pênis é uma palavra que é usada mais aqui nos nossos países de língua latina, mas, por exemplo, na Grécia, o que se chama de pênis é outra coisa, é falos. O falo, que é uma palavra que na Grécia corresponde ao que para nós é pênis, mas existem as duas palavras e significam coisas diferentes. Falo não é sinônimo de pênis, pelo menos aqui entre nós, e foi aqui que o Freud falou. Portanto, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: isso que o Freud falou de inveja do pênis certamente foi mal traduzido, como essa tradução que nós temos aqui da Imago é uma péssima tradução, péssima. Não salva quase nada lá. Então, quando aparece lá escrito, e o Freud falou que as mulheres têm inveja do pênis, é muito provável que não era pênis que estava no original, era falo. E do falo, sim. Todo mundo tem inveja, porque falo significa o quê? Poder. Todo mundo quer ter poder. E se o poder é dado em quantidade diferenciada para o homem e para a mulher, é lógico que elas têm todo o direito de reclamar. Mas é no sentido mesmo do falo. Aonde que eu me baseio para fazer esse raciocínio? Então, presta atenção nessas fases do desenvolvimento. O Freud falou aí, fase oral tem alguma coisa a ver com a boca, com a sucção. Fase anal tem a ver com o ânus, é mais uma abertura no corpo, são as aberturas do corpo. Então, defecação, a pessoa que guarda as coisas, que não abre mão, o cara que é colecionador de coisas, por exemplo. Primeira e segunda fase, oral e anal. Vou saltar a terceira, para depois voltar. E vocês vão entender por quê. Aí vem a fase genital. Genital tem a ver também com as aberturas do corpo, são parte do corpo, onde entra e saem coisas. Bom, tudo isso é uma questão voltada para a biologia. Pelo menos foi entendido assim inicialmente por Freud, embora pode ser pensada de uma maneira um pouco evoluída também, mas vamos deixar por aí que se trata de algo que está no corpo. A genital, o que significa? Os genitais são a vagina e o pênis, são os vegetais. São vegetais. Eles são genitais, né? Então, é para reprodução de espécie e para outras funções que fazem parte disso. Mas quando o Freud fala numa fase fálica, aí não teve erro. Não está trocando o falo pelo pênis, está falando falo, propriamente dito. E fala da fase fálica, tanto no homem como na mulher. A que parte do corpo corresponde essa fase? Nenhuma. Não corresponde a nenhuma abertura do corpo. O pênis está lá na última fase, na genital. Agora tem outra coisa que é fálico, que é um falo. Bom, você lembra que o Freud descrevia o bebê recém-nascido, né, como Sua Majestade, o bebê. O que é majestade? Majestade se refere a quem detém o poder, o rei. O rei é poderoso, ele manda, desmanda. E o bebê, nesse momento, ele está como que ali, convergindo as atenções de todo mundo. Todo mundo olha para o bebê, acha bonitinho, tal, né? E fica encantado com ele. Então, falo não é pênis, que o pênis já está lá na fase genital. É de outra coisa que o Freud está falando.
E, portanto, quando ele fala da inveja que a mulher tem de quê? É do poder que o homem tem e que não é atribuído a ela. Que até hoje está sendo discutido isso. Com toda razão, tem que se discutir mesmo e tem que haver uma equivalência total. Também ela não pode dominar o homem, nem o homem dominar. Mas o que é isso? Não existe isso. Bom, então, essa crítica, né, de que o Freud falava de velho pensa, é uma má leitura do texto dele, do contexto do texto dele. Não basta aquele lugar, porque mesmo naquele lugar ele deve ter falado outra coisa. Mas no conjunto, não é isso que ele está falando. Tem até um dos contemporâneos do Freud, se não me engano, é o Adler, que falava sobre a questão do poder, desejo de poder, força do poder, que o Freud não deu tanta importância assim, mas falou aí desse poder nessas fases de desenvolvimento das pulsões, a pulsão fálica, que é a pulsão de ter poder, de mandar, de ter liderança, de não ser submisso ou submetido às coisas. Bom, não sei se acompanharam bem o raciocínio, mas daqui a pouco podemos abrir a palavra e, se for preciso, voltar a falar um pouco mais. Outra coisa, e agora eu já estou praticamente terminando aqui as anotações que eu tinha feito, é que num dos textos do Lacan, que é citado no livro do Goldenberg, chama-se Desler Lacan, Ricardo Goldenberg cita uma importante observação a respeito do conceito de homossexualidade e heterossexualidade. Porque o Lacan teria uma frase onde ele dizia assim: todos nós somos, ao mesmo tempo, homossexuais e heterossexuais. Mas o que baseia esse raciocínio? O raciocínio se baseia no seguinte, voltando à questão da etimologia, muito cara, tanto ao Freud quanto ao Lacan. Sobretudo o Lacan, que fez e desfez com a linguística aí na psicanálise, trabalhou a linguística o tempo todo. Então, o que o Lacan chama a atenção é o seguinte, uma palavra composta de dois conceitos, como homo, sexualidade, hetero e sexualidade, ela é composta dos dois, ela tem os dois elementos. Agora, cada um de nós pode dar mais valor a um elemento do que a outro, pode privilegiar um em detrimento do outro. Então, o que ele diz é que, no Freud, esses conceitos de hetero e homossexualidade, o Freud coloca mais o foco no segundo elemento, que é da sexualidade. Então, o que distinguiria um do outro é o tipo de sexo que as pessoas fazem. Sexualidade. Mas o Lacan propõe deslocar o foco nessa etimologia para a primeira parte e não para a segunda. Por que não? As duas estão aí. Então, o foco seria no conceito de homo e de hétero. São duas palavras que existem na língua grega e, em parte, no latim também, e que, se a gente vai entender isso dessa maneira, mudando o foco etimológico, muda totalmente o sentido. Então, a palavra heterossexualidade. A sexualidade fica aí no segundo plano. Hétero. Hétero significa outro. Hétero é sempre outro. Então, pode ser entendido o seguinte, que aquilo que se chama de heterossexualidade é a sexualidade praticada com outra pessoa, de preferência da mesma espécie. Não é do mesmo sexo, não precisa ser do mesmo sexo, mas precisa ser da mesma espécie, heterossexualidade. Então, por exemplo, uma relação de um ser humano com um animal não é nem heterossexual, nem homossexual, é outra espécie, está fora. Está fora da questão da sexualidade aqui. A sexualidade deve ser feita, então, sempre com uma pessoa da mesma espécie.
não vale com um animal ou com um pé de bananeira, qualquer coisa assim. Isso não é sexualidade. Bom, e a palavra homo? O hétero é outro. Ao falar de heterossexualidade, então, por exemplo, a masturbação não é considerada uma sexualidade, ou melhor, né? Não se trata nem de homo nem de hétero. O que é a masturbação? É do sujeito consigo mesmo, não é nem com outra pessoa, nem com a pessoa diferente, é só consigo. Então, não faz parte dessa divisão. Homossexualidade não inclui relação com animal, porque o prefixo homo tem que ser igual, da mesma espécie, e o animal não é da mesma espécie. Depois, heterossexualidade significa simplesmente que haja outra pessoa, portanto, não é um caso de masturbação, que masturbação você não está com ninguém. Então, não é um tipo de sexualidade que você faz, porque é consigo mesmo. Não entra na divisão de homo ou hétero. Então, a masturbação não é nem heterossexual, nem homossexual, porque teria que ser sempre com um outro hétero da mesma espécie e teria que ser com um homo que é igual da mesma espécie. Então, todos nós somos, ao mesmo tempo, heterossexuais e homossexuais. Se a gente pega a primeira parte, a primeira palavra que constitui a palavra homossexualidade e heterossexualidade, o prefixo grego, homo. O hétero do grego está claro que é outro. O homo, no grego, é o mesmo, da mesma espécie. E em latim, homo significa homem, isto é, espécie humana, ser humano. Então, tem que ser feito com seres humanos. Aí dá para falar se é homo ou heterossexualidade, e é sempre todos os dois. Não tem como separar. Certo? Então, tirando fora a antiga chamada bestialidade, que era relação com o animal, tirando fora a masturbação, que não faz parte desse esquema, fica hetero e homossexualidade. Tudo é praticamente a mesma coisa. Todos nós temos ao mesmo tempo. Bom, são maneiras interessantes, né, de pensar a questão da sexualidade. E agora, para terminar, que eu vou dar a palavra já para vocês, há dois conceitos muito interessantes. Um está nos Três Ensaios e outro está no Lacan. Dos Três Ensaios é a palavra polimorfo. Freud fala que as crianças são perversas polimorfas. O que significa isso? Já falamos para valer aqui hoje, né? Várias formas, muitas formas, polimorfo, várias maneiras, tudo vale, tudo é saudável, contanto que dê prazer. O segundo conceito, que eu acho interessante juntar com esse primeiro, é agora um conceito mais explorado pelo Lacan, na linguística, de novo, que é a questão da polissemia. É o mesmo prefixo poli, do polimorfo, agora polissemia, isto é, vários significados possíveis para uma mesma palavra. Vários significados possíveis para os vários tipos de atividade sexual e estão cada vez aumentando mais. Existe um monte de variedades que a gente pode escolher à vontade. Muito bem. Então, esse conceito, né, de focalizar na primeira parte da palavra homo e heterossexual, é isso. É um ser humano, é ter relação com o semelhante, semelhante na espécie, não é semelhante no sexo. Portanto, homem com homem é uma semelhança na espécie, ambos são da mesma espécie. Mulher com mulher são da mesma espécie. Então, seria homo, porque é da mesma espécie, e ao mesmo tempo é hétero, porque é uma outra pessoa, são duas. Não é uma só que faz um ato assim, pessoal, né? Muito bem. Então, acho que, só para concluir, não vou mais falar com isso, que é uma coisa que nós vamos ver mais para frente. O Lacan, de certa maneira, limpa a área e dizendo, olha, a diferença de seres humanos, a divisão entre os seres humanos não é entre dois sexos, é entre dois gozos. Mas isso é outra história, a gente vai falar mais para frente aí.
Então, eu vou dar... agora é uma noticiazinha. Uma noticiazinha rápida. Dentro dos próximos dias, está para ser lançado em São Paulo um livro escrito por um grupo de psicanalistas. Eu faço parte desse grupo, escrevi um capítulo desse livro, chama-se A Querela do Gênero. A discussão sobre gênero. Como é que isso funciona na psicanálise? Né? Então, aguardem, de preferência, comprem o livro. Está muito bonito, ainda não foi lançado, mas está em poucos dias, tá bom? Então, vamos falar dessa questão do gênero. Que, afinal, o que é gênero? Existe mesmo isso? Muito bem. Dou por encerrado aqui. Passo a palavra para o Hélio, como eu prometi há pouco. Ele tem umas observações a fazer para nós. Olá, Hélio, na sua experiência, suas pesquisas, o que você está encontrando de novo interessante para nós aqui? Olá, olá. Me ouvem? Sim, estou vendo. Beleza. Legal. Eu estou fazendo o meu pós-doutorado aqui na USP, em Piracicaba, e por incrível que pareça, na Exalc eu estou discutindo o machismo, né? É meio paradoxal, por conta da própria instituição. E aí eu lancei um livro que se chama Desnaturalização do Machismo Estrutural no Brasil, para pensar um processo que aí está mais próximo nesse momento da sociologia, pensando a naturalização das ideias sociais, né? E o processo de desnaturalização. Mas até o que você trouxe hoje, aí passeando por uma coisa que eu amo, que é a etimologia, então eu queria pegar um pequeno pedaço do trabalho, que para mim é o cerne da coisa, para explicar como é que eu pensei toda essa questão do machismo na linguagem, né? Então, eu faço um estudo do machismo na linguagem, em especial no português. E eu parto de uma hipótese que eu criei de uma semelhança etimológica entre duas palavras que daí desenrolam uma série de questões que a gente pode fazer uma análise, acho que bastante interessante do ponto de vista linguístico, para pensar o masculino e o feminino. Mas eu penso o masculino e o feminino desassociado de homem e mulher, né? Então eu tento fazer esse despregue assim, de que masculino é homem e feminino é mulher. E aí a coincidência etimológica que eu parto para o meu trabalho é a ideia de virilidade, né? Como sendo o centro aí da ideia do masculino na nossa cultura, e uma coincidência etimológica que existe entre virilidade e virtude. Então, ambas as palavras, virilidade e virtude, nascem de um mesmo radical, do latim, que é o vir. Né? Por isso que eu gostei muito da sua fala hoje, porque a gente foi explorando aí a etimologia de várias palavras, coisa que eu particularmente adoro. Exatamente, a palavra vir, em latim, significa homem, né? Exato, e significa esse homem, né? Mas ele também, quando ele é o radical da palavra virilidade, ele significa o macho. Mas quando ele é o radical da palavra virtude, Ótimo, é isso aí. o primeiro significado do radical da palavra virtude não é, o desdobramento moral. O primeiro significado da palavra virtude é força física, que é a mesma etimologia do virilidade. Então, esse par virtude e virilidade nasce junto, e a força física, colocada em vir, se transforma, por derivação de sentido, em valor moral. Então, o masculino é moralmente válido, o masculino é moralmente virtuoso. E aí eu parto, então, eu brinco um pouco com a metáfora do núcleo, né? Do núcleo da Terra, do magma, que é o lugar mais quente, e conforme a gente vai se afastando desse magma, a coisa vai esfriando, né? Para dizer que esse par
etimológico, virilidade e virtude, é o centro de toda a estruturação do discurso do machismo estrutural. E conforme a gente se afasta dele, o que acontece? Não surge nada a não ser a falta. Então, quando eu me afasto do par virilidade é virtude, e a gente vai se afastando linguisticamente disso, vai surgindo o quê? O nada, que é o feminino. E a pesquisa que eu estou fazendo com as palavras no dicionário me mostram que toda vez que a mulher é dita ou o feminino é dito, ele precisa ser adjetivado. Então, o feminino em si não é virtuoso, a não ser em numa situação. A grande virtude do feminino é a castidade. E aí, eu vou apresentar agora, no dia 31, aqui em Piracicaba, um trabalho que chama Mulher, substantivo feminino, como o machismo estrutural constrói a ideia de mulher na nossa linguagem. Para mostrar, a partir dessa hipótese de trabalho, de que a grande virtude é a virilidade, como as palavras do grande campo semântico do masculino e do feminino no português vão construindo as ideias de mulher, de virtude. Então, a virtude da mulher é a castidade, e o homem ele é como que, abre aspas, naturalmente virtuoso porque é viril. Então, quando a gente fala do campo semântico masculino, não tem adjetivação, mas o feminino necessita de adjetivação. Por si só, ele é falta. E por aí vai. Então, tem bastante coisa interessante. Eu lancei esse primeiro livro e eu quero, agora, no final do pós-doutorado, tentar lançar um mais completo com esse estudo. Beleza. É isso. Muito legal. A Fabiana levantou a mão ali. Cadê a Fabiana? Vamos lá, Fabiana. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim, pode falar. Baixinho. Tá baixinho. Você está falando de onde, Fabiana? Não, você está em que lugar? Estou em Campinas. Tá. Eu ri porque tem sempre uma piada, né, com a distância. Tinha um professor meu que falava que os e-mails não chegavam em Portugal. Agora ficou melhor? Eu aumentei aqui. Tá bom, pelo menos para mim. Tá. Eu vou pegar um gancho na exposição da Helena. Falou algo sobre um só órgão ser identificado, né, que é o pênis. Então, os meninos têm o pênis e as meninas não têm o pênis, ou seja, só existe um órgão, né? Aí eu fico pensando como essas concepções, elas também precisam ser historicizadas, né? Por quê? Porque a gente vive um outro momento. Então, é claro que é compreensível um momento histórico que as meninas são muito mais reprimidas do que os meninos. Então, falar em vagina é uma heresia, né? Não pode falar em vagina. Então, assim, por derivação, existe só o pênis, porque não se fala em vagina. Fico pensando nesse caldo cultural que a gente vive recentemente, que as crianças muito pequenas já falam em vagina. Né? Então, assim, a gente fala da infância como se a criança só identificasse o pênis. Quem tem pênis, quem não tem. Mas o que eu ouço da molecadinha que eu convivo eu tenho pênis, ela tem vagina. Então, queria ouvir vocês, assim, isso modifica, né? Isso modifica, não sei se modifica, não modifica estruturalmente a teoria, claro que não. Mas modifica a presença, né? E a falta, e a ausência. Acho que é essa a questão. Queria só acrescentar que, no Brasil, durante muito tempo, mulher direita não usava sapato de verniz, porque o sapato de verniz deixava ver a calçola.
Então, assim, acho que é importante essa reconexão com aquilo que foi e é o retrato de uma época, com o que a gente vê hoje e em que camada social. Então, em que camada social a sexualidade é falada, em que camada social as crianças dormem no quarto que os pais transam. Então, tem não só um fator da história, mas da condição sociocultural, a condição econômica. Então, o que a gente escuta e que tem a ver com isso? O que aparece na clínica? O que é que chega hoje? Então, se durante um tempo atrás não chegava o drama de se assumir uma sexualidade, isso ainda chega, nos mesmos termos, assim, somatizando. Então, quais são os sintomas decorrentes dessa percepção da diferença, ou é um só, são dois, fala do peito, não fala do peito? Então, acho que é muito pertinente a tua observação, Fabiana, e acrescentando nesse caldo que tem algumas coisas que são atualizadas em termos cronológicos, mas algumas coisas que permanecem, algumas coisas que atravessam. Então, eu acompanhei muito de perto o surgimento da epidemia de AIDS. Então, a AIDS trouxe, nos anos 80, tamanho recrudescimento dos preconceitos e de todos os ódios das questões, em que eu trabalhava no hospital aqui em São Paulo, Emílio Ribas, que trabalhava com pessoas com AIDS, os táxis não paravam na porta. Eu queria pegar táxi e o táxi não parava. Se eu quisesse pegar táxi, eu tinha que andar alguns quarteirões para pegar. Isso numa época em que, supostamente, a gente teria algum grau de civilização. Mas foi um vírus e... Então, assim, tem algumas lógicas que são subvertidas pelo real. Acho que a questão da Covid mostrou isso. Até conversava com o Geraldino sobre isso. Se alguém tem alguma dúvida sobre o que é o real, como um registro no Lacan, Covid foi o real. Subverteu tudo, mas manteve algumas questões. Então, acho que o tempo todo a gente lida com esse paradoxo do que é mantido e do que é alterado no sentido cronológico da coisa. Geraldine, quer completar? Eu gostaria de fazer um comentário a respeito da fala da Fabiana. Que eu acho o seguinte, ela está mostrando bem um grande sintoma da humanidade desde sempre até hoje. É um sintoma de que o homem seja superior à mulher, tanto assim que a primeira mulher nasceu de um homem. Né? Teria nascido, né? Teria. A Bíblia fala que foi assim, a mulher é uma costelinha de Adão, que coisa estúpida que você fala, né? E isso que vem atravessando desde que Freud começa aí com a psicanálise é bem nesse sentido, né? De que, por exemplo, os homens se orgulham de que têm o falo. Aí o Lacan fala assim, mas as mulheres são o falo. Vocês têm, pode perder. A mulher é ela que causa o desejo. E falando a questão da força aí, né, que o Hélio falava, a força, a virtude. Gente, o homem está muito enganado desde sempre, desde a criação, que ele tem força. Porque a mulher é capaz de procriar. E o homem não faz nada disso, não consegue fazer nada. A força é muito mais do lado da mulher, a virtude está do lado da mulher. Essa força de manter a humanidade viva. Até porque todo homem que anda por aí nasceu de uma mulher. Então, há uma inversão aí das questões, né, que eu acho que você está denunciando bem aí, Fabiana. É isso mesmo, né? Não é só você. Bom, hoje é uma discussão que está no mundo inteiro de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Né? Um comentário aqui para que alguém ia falar? Oi? Eu gostaria de comentar também uma coisa, complementando, inclusive, isso que você está falando. Essa força, a gente reconhece que está na mulher. A mulher
A gente sabe disso. Aqui, a maioria das mulheres e os homens presentes certamente sabem disso. No entanto, ela não sente isso. Ela não sente isso. E por que ela não se sente assim? Por que a mulher se sente tão insegura, tão medrosa, tão dependente? E aí a gente vem para o estudo da linguagem, isso que o Hélio estava falando. A linguagem não reforça isso de forma alguma, pelo contrário. A linguagem mostra o quê? Que a mulher não existe. Isso que o Lacan fala. A mulher não existe. Há uma falha, há uma falta na linguagem em falar da mulher. E aí, Hélio, olha que interessante, que você falou que escreveu um livro com o título... Não, está escrevendo, né? Mulher, substantivo feminino, foi isso? Acho que foi isso que você falou, né? Mulher, substantivo É feminino. uma atividade que eu vou fazer, uma palestra, um curso. É palestra, eu pensei que era um livro. Porque quando eu estava fazendo a minha tese de mestrado, a minha tese teve esse título, Mulher, substantivo masculino. Masculino, porque foi um estudo exatamente na linguagem, como é que a linguagem fala mulher. Aí eu fui ver assim, nas regras gramaticais, sabe? Como é que a mulher é mostrada pela linguagem, como é que ela é falada. Eu mostrei também ditados de caminhão, sabe? Para-choques de caminhão, provérbios, esses ditos populares que falam da mulher. E a pergunta era essa: como é que fica a formação da subjetividade feminina quando ela não é falada pela linguagem? Como é que fica? Como é que a mulher se vê? Como é que ela se fala? Então, aí, bom, isso foi a minha tese de mestrado. Também mexendo com isso, na minha tese de doutorado, eu já pulei um pouquinho para algo que a diferencia, que é o gozo, que o Geraldino vai falar numa outra oportunidade, né, Geraldino? Numa outra aula aqui. Foi aí que eu mostrei uma certa diferença, uma certa diferença que qualificava a mulher, que mostrava que ela existe. Ela existe, mas é falada de outra forma, sabe? Através de um gozo que é... Bom, vou deixar em suspenso, né, Geraldino? Você vai falar, porque vai ser uma aula espetacular, tenho certeza. E ultimamente, como eu tenho trabalhado muito, tenho feito muitos trabalhos com mulheres, e percebendo essa dificuldade até de falar do próprio corpo, dos próprios órgãos. As próprias mulheres não falam. Atualmente, isso está sendo mais falado, viu, Fabiana? Você tem razão. Atualmente, já se dá nome às coisas, às partes íntimas da mulher. As mulheres já têm coragem de falar. Mas na minha geração, na minha época, não se falava. A gente falava aquele lugar ali, aquilo, sabe? Era sempre um demonstrativo assim para falar, sem dar nome aos bois, sabe? Era assim. E isso, imagina as gerações passadas, né? E aí eu trabalhando com as mulheres e percebendo essa falta e percebendo o quanto que isso prejudicava e prejudica ainda a inserção da mulher na sociedade, na cultura, eu procurei outro caminho, porque eu não encontrei, gente, sinceramente, estou aqui fazendo esse curso de psicanálise com o Geraldino para até relembrar um monte de conceitos que eu já tinha até esquecido, porque eu parei com a psicanálise, fiquei brava com isso. E parei, me afastei, né, Helena? Você sabe da minha história. E fui procurar na mitologia uma fala sobre as mulheres. E lá eu encontrei. Como é que os antigos falavam as mulheres? Através dos mitos. Então, a gente tem um monte de mitos, as deusas da mitologia, que falam do feminino e que conseguem expressar os sentimentos da mulher, como ela se vê no mundo, como é que ela se sente. Lá eu encontrei isso, sabe? Eu consegui simbolizar, através das deusas, da mitologia, eu encontrei símbolos que davam uma certa sustentação ao feminino. E é com isso que eu tenho trabalhado desde então. Mas não quero dizer que a psicanálise não possa dar resposta, claro que pode, mas é porque eu fiquei meio brava naquela época e me afastei. E agora eu estou voltando e estou retomando, mas porque eu estou percebendo também que está havendo muita mudança, né? Está havendo muita abertura, inclusive na fala psicanalítica. Mas, Isso. Mari, eu acho que a psicanálise, talvez, agora, tenha condições de fazer novas perguntas. Exato, é por isso que
que dê respostas, né? Mas Exatamente. e fazer várias novas perguntas para velhos problemas e velhas Isso. questões. Quem está em Campinas, agora sábado, dia 18, vai ter o lançamento do livro da Mani. Se não me engano, 1000 Faces da Mulher, é isso, Mani? Não, As 1000 Faces do Feminino, que eu estou falando, é uma coisa que o Lacan fala, né? Não existe a mulher, existem mulheres. Eu estou falando com outras palavras e através de outra linguagem, mas é a mesma coisa. Onde vai ser, Mani, o lançamento? Vai ser num espaço chamado Alma Sagrada. Eu posso até colocar aqui no grupo, eu não sei se tem pessoas de Campinas aqui. Então, se tiver, ficaria muito feliz de ver vocês lá. Vai ser sábado agora, 6h. Eu vou colocar no grupo, que aí tem o endereço. Aí vocês podem ver. Porque acho que essa riqueza é uma discussão que a psicanálise tem condição de fazer boas perguntas. E acho que aquilo que o Geraldino trouxe das deturpações e deformações são infinitas, porque às vezes pensam, por exemplo, esse aforismo do Lacan que você pensou, a mulher não existe. Pronto, já ouvi cada pataguada em relação a isso, e pataguadas doutas, assim, muito cheias de pose, nomes pomposos, e a primeira coisa é nem dizer que é um aforismo. Então, acho que vejam, o Freud pensou nisso em 1905, publicou, que ele pensou antes. Então, acho que a própria questão edípica transpassou na obra dele toda. Você tem textos, inclusive tem aquele texto, né, Geraldino, que está no site da Associação Livre, que se chama O Desenvolvimento do Complexo de Édipo na Obra de Freud, em que ele trabalha a questão edípica primeiro na vertente do menino, depois que ele passa para a mulher, e, afinal, ele fecha com a pergunta, afinal, o que era uma mulher? Que depois virou título de livro também, de outros autores. Mas, enfim, Geraldino, você quer completar alguma coisa? Porque a gente está no horário já, para terminar. Não, eu tinha falado que ia fazer uma observação a respeito do livro do Hélio, mas essa observação já foi feita pela Mani, exatamente, ela adiantou nisso aí, que o título é o contrário, né? A questão de mulher é uma palavra masculina ou feminina, né? Então, é um discurso para o Hélio é masculino, é feminino, para a Mani é feminino, masculino. Bom, enfim. E agora a gente tem a linguagem neutra, a gente tem o LGBTQIA+, com outra formatação, o tempo não para, como diria Cazuza. Então, dia 29 é a nossa próxima aula, e a gente vai fazer um retrospecto, a gente vai pegar o caso Dora, vai pegar o projeto, a parte 2, e os casos clínicos. Então, leiam com amor, porque o projeto é árido. E eu ousaria dizer que todo psicanalista precisa ler o projeto, precisa ler pelo menos um pedaço para saber do que se trata, porque o projeto é de 1895, é o Freud neurólogo raiz escrevendo, não é um texto fácil, mas a gente vai trabalhar a parte 2. E depois nos estudos sobre a histeria, os casos clínicos, que aí esse como a gente diz, o beabá ali, de onde tudo surgiu. Então, dia 29, às 7h, e a qualquer momento no WhatsApp, e tomara que dê certo sábado, no lançamento do livro da Mani. Tá bom? Obrigada, Geraldina, obrigada para todo mundo, bom descanso, até breve. Obrigada. Muito obrigado a todo mundo, até breve. Obrigada. Boa noite. Até mais. Canimambo. Muito bom. Canimambo.